Muito bem, pessoal, esse é o segundo vídeo de uma série que nós estamos fazendo a respeito do modelo de Solow, uma tentativa de oferecer uma revisão para os alunos da disciplina de desenvolvimento econômico. Tá, quando a gente terminou, a gente tinha esse seguinte diagrama aqui. Vamos relê-lo com cuidado, tá? Por um lado, nós temos aqui, nessa curva superior aqui, a produção per capita, ou renda per capita. Esse Yzinho aqui é expressado por Kzinho, né, K minúsculo elevado a alfa, como a gente manipulou anteriormente. Mas para discutir a evolução do estoque de capital, a gente separou a equação do estoque de capital em duas partes. Estava aqui, a gente separou essa parte dessa. Então, SY é uma fração da produção total que é dedicada à poupança. E essa segunda parte é a parte que é demandada em termos de estoque de capital para que a relação capital-trabalho per capita, a relação capital-trabalho mantenha-se constante, tendo em vista que a população cresce a uma taxa N e que o capital, uma vez empregado, ele tende a depreciar-se a uma taxa D. Então, aqui a destruição de capital, aqui a criação de novo capital através da poupança. Tá, então, a gente registrou nesse diagrama aqui que neste ponto de encontro entre SY e N mais D multiplicado por K, a gente tem a criação de capital novo na medida exata que é para repor o que está sendo depreciado e aquilo que é necessário para o crescimento da população, para manter a relação constante. Só que isso daqui mantém, esse ponto passa a ser um ponto de convergência. Antes dele, a produção de capital é mais que suficiente e o estoque de capital tende a aumentar. Depois dele, a produção de capital é menos que suficiente e a produção tende a cair. Então, a gente retorna a esse estoque de capital per capita aqui. Se esse é um ponto de convergência, a gente também pode, partindo desse ponto Kzinho, ir até a função de produção per capita e encontrar qual que é a produção per capita. Mas se essa daqui é a poupança per capita, essa diferença é o consumo per capita. Então, se a gente tivesse utilizado o número que conversamos lá anteriormente, isso daqui seria 30% do total, né? Por uma decisão trivial, arbitrária, de ter definido S como sendo 0,30. Aí vem algumas reflexões. Vale perguntar, o que aconteceria nessa economia se a taxa de poupança e, consequentemente, os investimentos fossem elevados? Ora, vamos voltar lá para a equação de dinâmica do capital per capita. Se essa curva SY aqui, representando 30% de Y, passasse para 0,40, ou seja, 40% de Y, toda a curva se deslocaria um pouco para cima. Com isso, este ponto, que era o estoque de capital per capita, se elevaria para este ponto aqui, porque a nova curva só vai encontrar aqui com a curva, digamos assim, de necessidade de novo capital. Então, o que se vê é que, a depender da decisão de poupança de um país, a gente tem inexoravelmente um nível mais alto de capital per capita e, portanto, um nível mais alto de renda per capita. Ora, essa conclusão, embora seja muito forte, ela é muito importante, porque a gente sabe que durante muitos anos, boa parte das políticas públicas em países emergentes esteve voltada para tentativas de ampliação da poupança. A gente pode voltar a essa discussão mais adiante. Vamos fazer uma segunda reflexão aqui. O que aconteceria nessa economia se a taxa de crescimento populacional subisse? Ora, nesse caso, a curva que se alteraria era essa linha reta aqui, representando a necessidade de novo capital para compensar, seja pela depreciação ou seja pelo ritmo de crescimento populacional. Então, com esse aumento, a gente teria uma curva mais inclinada. Isso fazendo com que, se antes o nível de capital per capita estava aqui, ele cai agora para cá. Este é o ponto que a gente tem, dada uma certa disponibilidade ou disposição a poupar. Então, uma vez que a população cresceu e as pessoas não estão dispostas a poupar mais, o resultado é que se gera um nível também convergente aqui para um determinado ponto de capital per capita, mas esse ponto é mais baixo que o anterior. Com isso também a gente pode deduzir que o nível de produção per capita lá em cima também vai ser um pouco mais baixo.
Então aqui a gente está chegando à seguinte conclusão, que segundo o modelo de solo, um país que tem taxas de crescimento populacional muito alto, ele tende a ter um estoque de capital per capita mais baixo. Essa, mais uma vez, é uma regularidade que a gente observa em alguns países, então, de alguma forma, esse modelo não pode ser, embora seja muito simples, ele não pode ser descartado de maneira trivial. Terceira reflexão, vale perguntar, o que aconteceria nessa economia se, como no Japão ao final da Segunda Guerra, a estrutura industrial do país fosse bombardeada e destruída, de maneira que a gente tivesse uma redução apenas do maquinário. Claro que a gente sabe que no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki, a gente teve muita gente também falecendo, muita perda humana também. Mas suponha apenas por hipótese que apenas a estrutura industrial tivesse sido destruída e não a população. Ora, naquele diagrama que a gente tem anteriormente, o que aconteceria seria apenas e tão somente um deslocamento em direção a esse ponto K0. Porque, no caso, o que a gente está observando é que houve uma interrupção, uma eliminação de parte do estoque de capital, e a gente veio para cá. Mas se a disposição a poupar é a mesma, o ritmo de crescimento populacional é o mesmo, e a taxa de depreciação do capital é o mesmo, essa constitui uma circunstância temporária. Então, você foi levado para K0, mas uma vez que você está aqui, a sua disposição a poupar é muito maior do que a necessária para repor, neste ponto, o estoque de capital. Então, você teria geração de capital mais que suficiente para repor e, portanto, teria o crescimento e retornaria de volta ao nível de capital per capita. Mais uma vez, o modelo de solo mostra que ele não pode ser descartado como sendo simples demais. Ele consegue expressar algumas coisas que a gente observa. Países como o Japão, de fato, se recuperaram muito rapidamente. E em questão de menos de 2 décadas já estava com uma renda per capita muito próxima que era antes do bombardeio. Tá, vamos lá. Apenas a título de informação, a gente deve diferenciar aprofundamento do capital com alargamento do capital. A gente chama de aprofundamento do capital quando o estoque de capital per capita, Kzinho, está crescendo. E chamamos de alargamento do capital quando o estoque de capital total, K maiúsculo, está crescendo ao ritmo de crescimento populacional. Tá. Com base nas equações do modelo 2.2 e 2.5, pode-se calcular os valores do estoque de capital per capita e de produção. Aqui é só como a gente chegaria a um valor exato para isso. A gente sabe que essa equação aqui, K elevado a alfa, é Y, então a gente só substituiu a definição de Yzinho, produção per capita, colocou aqui na equação de dinâmica do capital. E reconheceu que no steady state a taxa de crescimento do capital per capita é 0. Então a gente substituiu o 0 aqui, substituiu o Yzinho aqui, e aí a gente tem uma expressão que dá para isolar a variável K minúscula. E com isso a gente encontra uma expressão para o nível de estoque de capital per capita. Ora, mas é só elevar isso a alfa para encontrar o nível de produção per capita. Tá. Dessa equação, podemos concluir, né? Alta taxa de poupança tende a elevar o PIB per capita de um país, alta taxa de crescimento populacional tende a reduzir o PIB per capita. E o que a gente observa, se a gente for colocar nível de renda per capita por trabalhador, né? Renda por trabalhador e taxa de crescimento populacional, a gente observa uma relação não muito regular, mas de uma tendência negativa. Então, quanto maior o ritmo de crescimento da população, menor o nível de renda per capita. E a gente vê, no caso aqui, o investimento como proporção do PIB e o nível de renda per capita. Quanto maior o nível de investimento como proporção do PIB, portanto, a poupança necessária para fazê-lo, maior o nível de renda per capita. Então, a gente conclui que, embora o modelo de solo seja de fato simples nas suas hipóteses, ele consegue, com algum sucesso, replicar e explicar as regularidades que se observa nos dados. Tá? Essa versão do modelo, portanto, acerta, entre aspas, com relação às seguintes regularidades. Há diferenças nas rendas per capita de países diferentes,
há uma razão capital-produto constante e o modelo gera uma taxa de juros constante, a produtividade marginal do capital. Aqui é um pouco mais de consequência das hipóteses que a gente adotou lá, na função de produção com retornos constantes de escala e com, obviamente, concorrência perfeita. Tá. Contudo, esse modelo simples de solo falha em relação a uma importante irregularidade, a de que as economias registram um crescimento sustentado da renda per capita. Neste modelo, toda dinâmica, toda mudança aconteceria enquanto você ainda não encontrou aquele nível de equilíbrio do estoque de capital per capita. Por fim, a gente poderia ver aqui a dinâmica do capital, toda vez que esta variável SY sobre K é maior do que a necessidade de reposição de capital, a gente teria o estoque de capital crescendo. Toda vez que a poupança é insuficiente, a gente teria o estoque de capital caindo. Tá. Com isso, a gente conclui pelo menos a explicação do modelo básico de Solow e a gente observa que, de fato, ele consegue explicar uma parte das regularidades observadas nos dados, na evolução de economias reais, mas ele falha porque ele termina com a conclusão de que o estoque de capital per capita não cresceria, ele tenderia a um valor fixo depois de alguma dinâmica de ajustamento. Vamos interrompendo aqui, a gente continua na sequência com outros vídeos.